E no século passado, muitas pesquisas sérias, em sua maioria, têm se ocupado de vivências relatadas por pacientes mortos do ponto de vista clínico, que mediante esforços médicos foram trazidos de volta à vida. Há um livro chamado Vida Depois da Vida, onde há 150 relatos de pessoas que estiveram por algum tempo clinicamente mortas. E a pesquisa desse livro, do Dr. Moody, de alguma forma aponta que parece haver vida depois da morte. Esta proposição admite de antemão que, a partir dos estudos mencionados, é possível deduzir-se indícios claros do que acontece com o ser humano depois da morte e que realmente acontece algo. Acontece algo. Partindo do ponto de vista imparcial e científico, devemos manter em mente o fato de que todos esses relatos de pessoas clinicamente mortas, que são conhecidos até hoje, tratam do que se passa aquém daquela fronteira que foi denominada aqui de morte vital. Eles todos provêm daquela zona limítrofe da vida humana existente entre a morte clínica e a morte vital. Como se fosse uma terra de ninguém entre este e o outro mundo. Por conseguinte, todas estas experiências também não podem esclarecer o que ocorre com o ser humano depois da morte vital, já que elas tratam apenas desse estado entre o morrer clínico e a morte vital. O restante continua de certa forma no escuro. Mas, por outro lado, deve-se aceitar que, com base na semelhança da maioria dos relatos conhecidos até o presente momento, esses relatos podem, pelo menos, nos dar indicações sobre determinadas experiências vividas durante a morte clínica. Indícios estes que, dentro do contexto de nossa indagação, talvez possam ser reunidos sob a palavra-chave vivência na morte, mas não após a morte. Se examinarmos os principais elementos dos relatos sobre o morrer, reunidos por diversos pesquisadores, notaremos, sobretudo, 4 experiências básicas que se repetem frequentemente. 1. O homem encontra-se fora de seu corpo. 2. Aparece diante dele um caloroso espírito de uma espécie que nunca encontrou antes, um espírito de luz. 3. Este ser pede-lhe, sem usar palavras, que reexamine sua vida e o ajuda mostrando uma recapitulação panorâmica instantânea dos principais acontecimentos de sua vida. E 4. Uma ampliação do horizonte do eu humano, geralmente ligado a um estado de felicidade. Sem nos aprofundarmos muito na questão quase insolúvel sobre até que ponto é que se trata aqui de vivências e que já se encontram além da nossa experiência humana de vida, podemos constatar que as revelações dos relatos sobre o morrer não contradizem em absoluto o que pode ser afirmado sobre a morte com base na revelação cristã. Pelo contrário, é extremamente interessante observar que os relatos sobre o panorama da vida ressaltam que não se trata de ser julgado ou não. O panorama da vida está antes ligado à visão de um ser de luz.
Segundo Moody, o pesquisador, ele afirma a esse respeito o seguinte: o que é talvez o mais incrível elemento comum dos relatos que estudei, certamente o elemento que exerce o mais profundo efeito sobre o indivíduo é o encontro com uma luz muito brilhante. Apesar da manifestação inusitada da luz, ninguém expressou qualquer dúvida de que se tratasse de um ser de luz, um ser pessoal. O ser quase imediatamente dirige certo pensamento à pessoa, como se fosse uma pergunta. Entre as traduções que ouvi estão as seguintes: você está pronto para morrer? O que é que você fez de sua vida que possa mostrar? O que você fez com sua vida já é suficiente? Inicialmente, devo insistir que a questão profunda e final, como parece ser no seu impacto emocional, não é feita como uma condenação. Todos parecem concordar que o ser de luz não faz a pergunta para acusar ou para ameaçar, pois sentem todos o total amor e aceitação vindos da luz, qualquer que seja a resposta. Diante de tais pesquisas sobre a experiência de moribundos reanimados, podemos nos perguntar se estas experiências confirmam, de certa maneira, no plano científico, aquilo que a teologia sempre dizia. A tentação é grande de buscar nestes resultados de pesquisas apoio ao discurso teológico. Devemos, porém, ter consciência de que, do ponto de vista científico, uma equação ser de luz igual Cristo não pode ser aceita. O que se pode dizer é apenas isto: os resultados das pesquisas mencionadas não contradizem aquilo que a teologia e a fé cristã sempre formularam. E se as experiências recentes da ciência revelaram que o moribundo vivencia depois da morte clínica um panorama de vida, então também este resultado não é contraditório a uma visão teológica. Na morte, diz a teologia, será impossível para o ser humano ignorar a sua própria vida. Você conhece alguém que passou por uma experiência assim? No que você acredita? Bem, resumindo, os relatos das pessoas clinicamente mortas que foram reanimadas encontram-se num livro chamado Vida Depois da Vida. A partir do ponto de vista imparcial e científico, devemos reiterar que nenhuma dessas pessoas passou realmente a barreira da morte vital. As experiências vêm da zona limítrofe entre a morte clínica e a morte vital. Apesar desta limitação, são experiências muito interessantes. Podem nos informar sobre o que se passa na morte, não após a morte. Principais elementos dos relatos. Primeiro, há uma impressionante semelhança dos relatos. E segundo, há 4 experiências básicas que se repetem na maioria dos relatos. Primeira experiência, o ser humano se encontra fora de seu corpo. A segunda experiência, aparece diante dele um caloroso espírito de espécie que nunca encontrou antes, um espírito de luz.
A terceira experiência, este ser pede-lhe sem usar palavras que reexamine sua vida e o ajuda mostrando uma recapitulação panorâmica e instantânea dos principais acontecimentos de sua vida. A quarta experiência, uma ampliação do horizonte do eu humano, geralmente ligado a um estado de felicidade. Após a crítica formulada anteriormente, podemos, apesar dela, concluir o seguinte: os relatos não contradizem aquilo que se afirma com base na revelação cristã. Interessante. Nunca se fala de julgamento. O julgamento parece muito mais um estado de iluminação que a pessoa tem para enxergar a si mesmo